Olá, meus queridos, minhas queridas, paz e bem. Hoje nós iremos meditar aqui sobre a fé, e a palavra que nós vamos meditar está lá em Hebreus 11, versículo 1. Então vamos lá? A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. É um meio de conhecer realidades que não se veem. Então, assim, essa palavra é só um versículo, mas ela é bem profunda, né? Então, o que acontece? A fé é a gente já acreditar antes de acontecer. Então, às vezes a pessoa está passando ali por uma realidade que ela ainda não tem aquilo que ela está orando, né? Ainda não recebeu aquele milagre, mas a pessoa já acredita, né? E, assim, um exemplo, às vezes uma pessoa, por exemplo, que quer ser um médico, uma grande médica, às vezes a pessoa não tem, não está fazendo a faculdade ainda, não está estudando ainda para medicina, às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para pagar a faculdade, mas ela já se enxerga de jaleco branco, já se enxerga ali atendendo os pacientes. Então, assim, isso é fé, é um exemplo de fé. A pessoa ela não tem aquele, ela não está naquela realidade ainda, mas ela já se enxerga ali naquela realidade, vivendo aquela realidade. Então, isso é fé. Então, assim, e hoje em dia a gente está vivendo uma crise de fé, a realidade que a gente está vivendo, né? E Jesus falou na palavra, será que quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Então, é uma realidade que a gente está vivendo hoje em dia. E a palavra também fala que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o que acontece? Como as pessoas, né? Hoje tem muitas pessoas que elas não têm esse hábito de ler a palavra, de buscar a palavra, então elas estão perdendo a fé. E aí elas acreditam em tudo, né, que elas escutam aí nas notícias e não acredita, tem muitas que não estão acreditando mais em Deus, tem muitas pessoas que não querem saber de ir na igreja, tem muitas pessoas que não querem saber de orar, tem muitas pessoas que acham que não é necessário batizar, não é necessário casamento. Então, assim, por quê? Porque perdeu a fé. E assim, tem muitas pessoas que estão com a fé abalada, estremecida, com a fé adormecida. Às vezes tem pessoas que ficam assim, se Deus existe, por que que acontece tanta coisa negativa no mundo? Por que que tem guerra? Por que que tem fome? Por que que tem violência? E aí a pessoa, às vezes, ela deixa de acreditar em Deus por conta disso. Mas as guerras acontecem porque pessoas decidem fazer guerra. Por que que tem violência? Porque tem gente que decide ser violento, opta por essa realidade de violência, opta pelo mal, né? Por que que tem fome? Porque tem pessoas que são gananciosas e exploram aqueles que às vezes não têm condições e que também não têm conhecimento, pessoas que às vezes são ignorantes e que são facilmente exploradas, porque se não era nem para existir fome, porque o mundo, tudo que Deus criou é muito abundante, mas por conta da ganância, aí aqueles que possuem mais conhecimento e mais dinheiro, poder aquisitivo, exploram aqueles que não têm. Então, por isso que tem fome. Então, assim, só que não é culpa de Deus essas coisas, né? Mas aí as pessoas, às vezes, não, como elas não leem a palavra, elas acham que é culpa de Deus. E quando a pessoa tem um conhecimento da palavra, o que acontece? Ela é como se tirasse um véu dos olhos da pessoa. A pessoa consegue enxergar coisas que ela não enxergava antes, né? Então, assim, igual, por exemplo, às vezes tem pessoas que passou por tribulação ou passou por perda, por luto, né? Aí a pessoa às vezes está com a fé abalada, né? Às vezes perdeu a fé. Tem várias realidades. Às vezes tem pessoas que por conta de ver tantas coisas negativas, né, que acontecem, tanta notícia ruim, aí às vezes a pessoa perde a fé por conta disso. Mas, assim, a mídia, ela sempre vai mostrar o negativo, sempre vai mostrar o pior, sempre, porque existe um sistema para isso. E o que acontece? Tem muitas coisas boas que acontecem no mundo todos os dias, a todo momento, mas a mídia não vai focar em mostrar coisa boa, só vai mostrar coisa ruim. E aí tem muitas pessoas que, como só ficam enchendo a mente, né, de informação negativa, de coisa negativa, o que acontece? Ela perde a fé, ela perde a esperança, ela acha que o mundo não tem jeito, ela acha que não vale a pena viver, porque ela fica enchendo a mente dela de coisa negativa.
Então ela perde a fé e ela perde a esperança. E é isso que o inimigo quer, né? Que a pessoa perca a fé. Porque a pessoa que ela perder a fé, quando perde a fé, ela perde tudo, né? Ela fica desanimada, às vezes ela fica assim, depressiva, às vezes a pessoa ela fica prostrada, por quê? Porque perdeu a fé. Então se ela perdeu a fé, ela perdeu a esperança. Então, assim, para de ficar olhando coisa negativa, para de ficar olhando notícia negativa, vai ler a palavra, vai ler a Bíblia, vai buscar conhecer Deus, que você, com certeza você vai ver como que você vai se sentir melhor, como que sua vida vai ser melhor, como que vai ficar melhor, mesmo em meio ao caos que a gente está vivendo nesse mundo, mas quando a gente tem fé, quando a gente está ali pautado na palavra, a gente consegue passar por essas coisas, a gente consegue caminhar nesse mundo com alegria, com paz no coração. Mesmo o mundo estando em guerra, a gente sente paz. Por quê? Porque a gente tem fé, porque a gente está pautado na palavra. Então, para de ficar olhando coisa negativa. E outra coisa também, não fica divulgando coisas negativas, divulgando vídeo de morte, né? Divulgando o caos, porque quando você faz isso, você está sendo soldadinho de Satanás, sabia disso? Quando você divulga vídeo de assassinatos, essas coisas, você está sendo soldadinho do inimigo. Então, para de fazer essas coisas, não faz essas coisas, não. Divulga coisas boas, né? Divulga notícias que vai alegrar a vida da pessoa, que vai levantar uma pessoa, que vai colocar uma pessoa para cima, não notícias que vai deixar a pessoa entristecida, que vai deixar a pessoa em pânico, que vai deixar a pessoa com medo. Não divulga esse tipo de notícia. Então, assim, o meu conselho, minha orientação é essa: leia a palavra, busque a palavra de Deus, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, porque Deus lhe honra aqueles que têm fé, aqueles que acreditam nele, aqueles que esperam nele, né? E assim, a palavra de Deus, você vê que quando Jesus, no Evangelho, quando Jesus ele realizava as curas, ele sempre falava com a pessoa: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então é a fé que alcança milagres. Então se a pessoa tem fé, ela vai alcançar o milagre dela. Aquilo que ela está clamando a Deus, se ela tem fé, ela vai conseguir. Você vê que a mulher hemorroíça, não foi Jesus que decidiu curar ela, foi porque ela teve fé e ela pensou: se eu tocar na barra da veste dele, eu vou ficar curada. Então, a fé dela fez com que ela alcançasse a cura, e foi involuntário. Jesus, ele só percebeu que uma força saiu dele. Qual foi a força que saiu dele? Porque alguém teve tanta fé que Jesus não teve nem controle da força que saiu dele, porque uma pessoa teve muita fé e alcançou aquele milagre. Então, assim, a fé, ela alcança milagres, né? A fé, ela alcança vitórias, mas a pessoa tem que ter fé. E às vezes tem situações que a pessoa vai conseguir de imediato, e tem vezes tem pessoas que vai demorar anos para poder alcançar aquela graça, aquele milagre que ela está almejando. Mas o importante é o quê? A pessoa permanecer acreditando, permanecer com fé, acreditar naquilo que o Senhor colocou no coração dela e continuar em oração, esperando o tempo de Deus. José, por exemplo, ele ficou 13 anos preso injustamente, mas ele não perdeu a fé. E Deus honrou a fé dele e colocou ele como governador do Egito. Abraão também, na velhice, Deus cumpriu a promessa e deu a graça de Sara gerar um filho, e eles tiveram um filho na velhice. Então, assim, Deus, ele honra a fé. Às vezes, em menos tempo, tem pessoas que vai demorar um pouco mais de tempo, mas enfim, o que importa é que Deus é fiel, ele cumpre a palavra dele. Se ele te prometeu uma coisa, se ele colocou uma coisa no seu coração, ele vai cumprir sim. Então não desanime, não abaixe a sua cabeça, não desiste. Se você passou por um luto também, não perca a sua fé, porque assim, aqui nós estamos de passagem, né? Então a nossa casa final é o céu. Aqueles que buscarem, que estiverem na presença do Senhor, é para o céu que a pessoa vai. Então assim, não perca a sua fé não, continua acreditando, continua buscando Deus, leia a palavra, leia o Evangelho, leia o Novo Testamento, né? Ler os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, porque assim, é muito importante a gente ter conhecimento da palavra também. Então leia pelo menos ali o Novo Testamento, que é a nova aliança, e assim, vai tirar assim a venda dos seus olhos. Você vai ver como que você vai perceber coisas que você não percebia, e
você vai ver como que o mundo ele está tentando matar a nossa fé, ele está tentando fazer as pessoas desacreditarem que Deus existe, desacreditar que o bem existe e que o mal existe. E essas duas realidades, elas existem, tá? Tanto o bem quanto o mal existe. A gente acreditando ou não acreditando, independente disso, existe. Entendeu? Existe. E tem outra coisa, o inimigo, por exemplo, o que ele quer? Ele quer que as pessoas realmente não acreditem que ele existe e que ele está aí agindo, né, no mundo. Por quê? Porque se a pessoa não acredita, ela não vai buscar Deus, ela não vai buscar salvação, ela não vai buscar arrependimento, e aí ele bate palma quando a pessoa não acredita que ele existe. Quando a pessoa não acredita que existe a realidade do céu e do inferno, o inimigo ele bate palma. Porque ele sabe que a pessoa que não acredita em nada, essa pessoa já está na mão dele, infelizmente. Então, assim, não caia nessa armadilha de achar que aquilo que está aqui na palavra, que é uma historinha. Não. Tudo que está ali é verídico, né? E a gente vê assim, hoje, por exemplo, a gente vê a realidade do que a gente está vivendo, são coisas, né? São profecias que já estão se cumprindo e tem mais coisas que vão se cumprir ainda. Então, se desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, busque realmente estar na presença, peça ao Espírito Santo para reavivar a sua fé, para fortalecer a sua esperança, para que você não se perca no meio do caminho, para que você não perca a sua salvação, para que você não perca a oportunidade de vida eterna. Porque quando a pessoa perde a fé, ela perde tudo, ela perde a esperança, ela desanima, ela não quer saber mais de Deus, ela não quer saber mais de orar, ela não quer saber mais de nada. Então, não perca a sua fé. Continue firme e Deus com certeza ele vai te dar a vitória. Com certeza Deus ele vai te dar a paz que você precisa, a paz que você almeja, o refrigério que a sua alma está querendo, o Senhor ele vai te dar. E se de repente você não alcançar a graça aqui nessa terra, você pode ter certeza, no céu você alcança. No céu aquilo que o Senhor fala, né? Vou enxugar suas lágrimas, você não sentirá mais dor. Então, isso é a realidade do céu. Então, de repente, se aqui você está chorando, se aqui você está sofrendo, mas se você não perder a sua fé, Deus ele vai enxugar suas lágrimas. Deus ele vai tirar toda a sua dor no dia que você estiver junto com ele, na presença dele. Você já imaginou participar do banquete do Senhor, do banquete da vida eterna, desfrutar daquilo que está lá na palavra, que a palavra fala que a Jerusalém Celeste, as ruas são de ouro, né? São de pedras preciosas. Então, assim, já imaginou isso, essa realidade? Porque a gente está aqui de passagem. E o que a gente quer para a nossa eternidade? É estar na presença do Senhor ou estar longe dele numa realidade de sofrimento eterno. Então a gente precisa fazer a nossa escolha enquanto a gente está vivo, enquanto a gente está aqui nessa terra peregrinando, porque aqui é só uma peregrinação. E durante o caminho vai acontecer muitas coisas, o inimigo vai tentar te dispersar para você perder a sua fé, para você perder a sua identidade de filho de Deus, para você não acreditar em nada, porque se você não acreditar em nada, você não acreditar nem em céu, nem em fé, nem em salvação, nem em vida eterna, nem nada disso, você perde a sua salvação, tá bom? Então que Deus te abençoe, fique na paz, fique na graça de Deus e que o Espírito Santo tire todas as escamas dos seus olhos e que o Espírito Santo de Deus venha reavivar dentro de você a fé que de repente um dia você já teve e que hoje você não tem mais, tá bom? Até o próximo vídeo e Deus te abençoe.